meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Tem muita coisa legal aqui no canal, então se inscreve e ativa o seu sininho. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre por que eu não uso aliança e por que eu não quero usar. Fiquei 2 anos decidindo em fazer esse vídeo, às vezes eu queria fazer, às vezes não, aí eu fiquei nessa aí mais ou menos uns 2 anos, e hoje eu decidi fazer, porque muitas de vocês me pedem para fazer esse vídeo, muitos de vocês me perguntam por que eu não uso a aliança, então para esclarecer tudo isso de uma vez por todas, eu decidi fazer esse vídeo hoje, vou tentar dar uma resumida em toda a história, para que vocês possam entender. Nós temos 2 alianças. Essa foi do casamento no Brasil, quando nós nos casamos no Brasil. Aqui dentro tem o nome dele gravado. E essa é do nosso casamento aqui na Coreia. No Brasil nós nos casamos em 2007 e na Coreia nós nos casamos em 2010. Essa aqui é de ouro branco. É bem bonita também. Então são essas 2 aqui, ó. Vou ficar com as 2 assim, tá? Durante o vídeo. Ai, Thalita, nossa, mas são tão bonitas, por que você não quer usar? Muito simples, de tanta raiva que eu passei. Eu tô rindo agora, gente, mas o assunto é bem sério, tá? Eu quero explicar para vocês entenderem. Para que vocês possam entender um pouco melhor, eu vou voltar um pouco no passado. E para quem não sabe, nós viemos para a Coreia em 2007, né? O Yusu tinha 7 meses, e aí tudo bem. Depois de 1 ano e meio, sei lá, uns 2 anos que eu estava aqui na Coreia, eu já comecei a perceber que o Luiz ficava muito distante. E aí foi passando o tempo e eu fui percebendo mais. Só que na época eu estava muito ocupada, eu tinha que aprender o idioma, eu tinha que cuidar do Yusu, então eu estava muito ocupada em aprender as coisas e a cuidar de um bebê, pequenininho também. Então eu ficava com a cabeça muito ocupada naquela época, eu não parava tanto para perceber isso, mas eu já estava sentindo um pouco, sabe? Mas tudo até então estava tudo bem. Aí depois que eu engravidei dos gêmeos, os gêmeos nasceram e eu senti muito mais. Então, eu não sei se ele também ficou muito sobrecarregado com tudo, né, com a família aumentando e tanta responsabilidade e tal. Mas, gente, nossa, ele ficou muito ausente, assim, comigo, entendeu? E eu estava numa fase muito difícil, assim, tinha tido 2 bebês, né, de uma vez só. Agora eu sei que eu tive depressão pós-parto, na época eu não sabia. Eu lembro que eu dava a volta no condomínio só para não passar na frente do parquinho, que ficava um monte de mães lá com as crianças, então eu dava a volta lá no fundo para entrar pelo fundo do condomínio só para não ver ninguém. De tão mal assim que eu tava, não sei, fiquei bem ruinzinha. E aí eu precisava, né? A gente precisa do apoio do marido, aquela coisa, o carinho, né? E o Luiz, ele não sabia dar isso. Sim, ele ajudava a cuidar das crianças, nunca deixou faltar nada em casa, ele não é uma pessoa ruim. É que ele é assim, né, eu acho que vem de criação, cultura, sei lá, um jeito muito frio dele, assim. Ele ficou muito frio, distante de mim, a gente não conversava mais, a gente não dormia no mesmo quarto praticamente. E aí eu fui ficando muito mal com isso e tal, tanto é que depois que os gêmeos fizeram 1 ano e 2 meses, eu acho, eu peguei os gêmeos, o Yusu, fui para o Brasil, fiquei 10 meses no Brasil, quase que eu não volto, aí ele tirou férias para ir buscar a gente, porque já tinha adiado a viagem 2 vezes, e eu não voltava, aí ele tirou férias, foi lá, buscou a gente e veio embora. Eu não queria voltar, gente, porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito largada mesmo, entendeu? E com 3 crianças pequenas para cuidar, eu estava muito sensível, não sei, eu só queria carinho, atenção, sabe? Eu só queria a atenção e o carinho dele, eram 2 coisas que ele não sabia me dar. Então, eu fiquei muito mal naquela época, aí depois eu voltei, e aí nós começamos a fazer terapia de casal, que eu marcava. Na verdade, a gente não fez muito, foram acho que umas 2 ou 3 consultas só, que ele também não quis ir muito pra frente, falou que não precisava fazer aquilo.
Aí só que nada adiantou, gente, fiz de tudo que eu pude, tudo, tudo, tudo que eu pude, assim, nada adiantou. Em uma dessas consultas da terapia, ele falou que ele era assim, que estava tudo bem, que pra ele não tinha problema nenhum, ele só era assim, e ele não conseguia mudar. Então nisso, eu fui ficando muito mal, sabe, a gente foi perdendo aquela alegria, assim, do casal, sabe, aquela coisa de dar carinho, dar risada juntos, conversar, compartilhar alguma coisa. Só que assim, em relação às crianças, estava tudo bem. A gente nossa, era uma delícia os meninos pequenininhos, nossa, a gente montou, assim, um chiqueirinho enorme na sala, encheu de brinquedo, então era uma alegria muito grande, ter os meninos. Só que entre nós estava uma coisa tão pesada, sabe, tão difícil, eu não sabia o que fazer. Então eu conversava, eu brigava, eu fazia de tudo. Nossa, gente, eu conversava muito com ele, tentava, né, conversar. Tipo, eu ficava uma hora falando, eu ficava uma hora falando e ele simplesmente, no final de tudo, ele falava nada. Ele não falava nada. Aí eu falava: "Fala alguma coisa!" Ele: "Falar o quê?" Tipo, assim, sabe? Então tudo aquilo foi me deprimindo, foi me entristecendo, eu fui ficando, assim, de verdade muito mal. Pra vocês terem noção do quão mal eu fiquei, eu cheguei a chamar as minhas cunhadas pra conversar um dia, e aí eu lembro que era um feriado, eu sabia que elas iam vir pra casa da minha sogra, e aí eu falei pra elas que depois eu queria sair com elas ali no barzinho na rua mesmo, pra conversar. Aí eu fui, ele tem 3 irmãs, né, eu fui com 2 delas, a outra não estava, e aí eu falei tudo pra elas, pra vocês verem como eu estava louca, assim, eu já estava louca, sério, eu estava esgotada, gente, eu estava muito esgotada. Aí eu falei pra elas tudo que estava se passando com a gente, tudo, 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 tudo. Nessa época, o Luiz, ele foi convidado pra trabalhar no Brasil, por um tempo. Então ele tinha que fazer algumas provas, alguns testes, algumas especializações para ele poder trabalhar no Brasil durante um tempo. Então isso eu estava muito animada com isso. Na verdade, desde que a gente veio para a Coreia, a gente sabia que um dia ele ia ter essa oportunidade de trabalhar algum tempo no Brasil. Então eu sempre esperava por isso. E aí, surgiu a oportunidade, né, e ele precisava fazer essa especialização. Então ele estava nessa época aí de fazer a especialização para poder ir trabalhar no Brasil durante um tempo. E aí eu já não estava aguentando mais, estava muito esgotada, chamei minhas cunhadas, falei tudo para elas, como que a gente vivia, o que estava se passando, eu não aguentava mais, eu estava me sentindo muito só, eu não tinha a companhia dele, eu não tinha o carinho dele, eu não tinha a atenção dele, então eu estava me sentindo assim, uma coisa jogada dentro de uma gaveta. E eu não estava aguentando mais aquilo. Aí eu falei para elas que eu queria me separar dele, se caso a gente não fosse para o Brasil. Aí eu falei: "Olha, eu tô chamando vocês primeiro para falar para vocês que se caso a gente não for para o Brasil, eu quero me separar, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Se a gente for para o Brasil, ok, a gente vai tentar, se não eu quero me separar". Aí, se a gente não for, eu vou falar com os meus sogros depois, porque de verdade eu não tô aguentando mais. Aí, nossa, teve uma delas que até chorou na minha frente. Eu contando as coisas e tal, e elas me pediram pra ter calma, que ia dar certo, ir pro Brasil e tudo mais. Beleza. Deu certo, ele passou nos testes, fez tudo que tinha que fazer, e aí nós fomos pro Brasil, né, pra passar esse tempo lá. E aí, quando chegou no Brasil, eu fiquei muito empolgada. Gente, eu lembro que quando a gente estava saindo do meu bairro, eu olhei assim pra trás, olhei assim pro condomínio. Nossa, eu chorei de alegria porque eu estava indo embora. Sério. Não, uma sensação muito boa, sabe? Como se eu estivesse deixando um peso assim pra trás e tá indo embora pro Brasil. Aí nós fomos, chegou no Brasil, eu estava muito empolgada, né? A empresa custeou assim uma mansão para a gente morar, né? A empresa custeia, né? A casa, uma big casa, né? Escola para as crianças, plano de saúde, há um monte de benefício bom, assim, bem bom mesmo. E aí, nossa, eu vi aquela mansão linda e fiquei super empolgada. O bairro era maravilhoso. Nós moramos no Alphaville, em Campinas. E aí eu fiquei muito empolgada com aquilo, estava feliz da vida, estava no Brasil, né, estava, nossa, que clima gostoso, assim, então me deu, assim, um gás. Aí eu falei pra ele assim, falei: "Ó,
Vamos começar do zero? Vamos esquecer tudo que passou, vamos tentar aproveitar ao máximo que a gente tá aqui, vamos tentar resgatar tudo o que a gente perdeu. Né, sentei com ele, troquei aquela ideia legal, tal, pra gente reacender a chama, pra gente fazer coisas juntos, já que a minha prima morava com a gente, e aí ela dava pra ela ficar com os meninos, pra gente fazer alguma coisa juntos e tal. Aí eu muito animada, ele falou: "Tá bom". Só que, tipo, eu fui percebendo que ele não mudava, ele estava do mesmo jeito. Aí eu fiquei um ano certinho tentando lá. Aí eu: "Vamos sair? Vamos jantar? Vamos". Aí ele: "Vamos". Aí, tipo, acho que ele ia por obrigação, assim. Aí a gente ia, saía, jantava, tal. Só que, tipo assim, a gente tinha ficado tanto tempo distante, tanto tempo, assim, sem conversar muito e tão distante mesmo, que quando a gente saía, a gente não tinha muito o que conversar. Vocês acreditam? É horrível isso, é horrível. Mas eu estava tentando, ele também, e a gente ia, jantava, ou então saía para beber alguma coisa. Só que aí, durante esse um ano, eu percebi que tudo que ele fazia era porque eu chamava. Até um beijo. Ele me dava um beijo porque eu pedia. Aí eu fui percebendo isso. Eu falei, nossa, se eu não pedir as coisas pra ele, se eu não for até ele, ele não vem até mim. E toda vez quando a gente sai, eu que tenho que chamar pra sair, ele não chama. Aí eu comecei a ficar brava mesmo com isso. Comecei a ficar brava mesmo, brava. E aí eu falei pra ele: "Poxa, você não me chamou pra fazer nada, pra ter um beijo que eu quero que você me dê, eu tenho que ir até você, eu tenho que pedir, porque senão você não vem. Pô, me chama também, né, pra fazer alguma coisa, eu também quero ser convidada, também quero que você venha até mim". E aí ele não mudou, continua a mesma coisa. No Brasil, eu acho que foi até um pouco pior, porque quando a gente estava aqui na Coreia, né, pelo menos ele ficava um pouco mais de tempo em casa e me ajudava a dar mais atenção para os meninos. Então a gente fazia mais coisas assim em família e tal. Como no Brasil ele estava muito ocupado, realmente ele trabalhou muito no Brasil. Tanto é que hoje em dia ele fala que não quer mais ir trabalhar assim, igual ele foi, porque ele ficou exaurido. Então, ele trabalhou realmente muito mesmo no Brasil, assim, das 8, ele saía de casa 7 e pouco da manhã, então ele começava a trabalhar às 8 e ele ia até 10, 11 horas da noite, 9, 10, 11, dependendo, porque tinha a ver com o fuso horário aqui da Coreia, então ele ficou bem cansado mesmo, beleza. E aí ele passava a semana inteira assim, eu via ele no café da manhã e via ele lá tarde da noite. Então ele chegava muito cansado, dormia, tal. E no final de semana, no todo sábado, era de lei, eles tinham um compromisso deles lá entre os homens de jogar golfe. Todo sábado eles iam jogar golfe. Então eu ficava ansiosa pro domingo, porque eu tinha ele no domingo, mas no domingo ele estava cansado, aí ele dormia bastante. Ou então, tipo, a gente pegava as crianças, ia fazer alguma coisa com os meninos e tal. Mas assim, aquele tempo pra mim mesmo não tinha. Então ele ficou muito ausente no Brasil e eu não esperava que ele fosse ficar tão ausente assim, porque tudo bem, eu sei que ele ficou muito cansado, que ele trabalhou muito no Brasil, mas poxa, eu acompanhava o cara que trabalhava antes dele ir, porque assim, esse cara tinha que voltar para a Coreia para o Luiz poder ir. Então eu acompanhava esse cara no Facebook e ele curtia pra caramba com a mulher dele. Sabe, então eu achava que a gente ia fazer aquelas coisas também no Brasil quando a gente fosse, e a gente não fazia, porque o Luiz era assim. Então eu fiquei muito mal no Brasil também. Ai, deixa eu dar um golinho aqui no café. Então, eu fiquei muito mal no Brasil também. Dizem que a fibromialgia é algo sentimental, né. Eu passei a ter muitas dores no meu corpo, assim, dores que eu não tinha antes, comecei a ter muitas dores. Na verdade, foi depois que eu fui para o Brasil. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter muita tendência para depressão, então qualquer coisa me deprimia. Eu tinha crises de ansiedade, muitas, muitas. Mesmo morando naquela mansão, eu não estava feliz. E era uma casa muito legal, tinha uma piscina gigante, um jardim gigante. Eu adorava, assim, em relação aos meninos, porque os meninos tinham muito espaço para brincar.
tinha um jardim que a gente fazia um monte de coisa no jardim, eles brincavam muito na piscina, era legal ter aquele espaço, sabe, tudo. Mas assim, dentro de mim, eu não estava legal. E aí eu não estava feliz lá. E aí eu comecei a ter essas coisas, sabe. Então, eu não sei se a minha fibromialgia começou aí, ou ela ficou muito forte nessa época. Mas eu comecei a ter muitas dores, né, tanto é que eu fui no médico e tal, e aí ele me deu o diagnóstico de fibromialgia, eu comecei a fazer o tratamento com remédios, mas eu parei porque me deixava com muito sono, e aí eu parei de fazer o tratamento, eu focava mais nos treinos. Mas assim, lidar com a crise de ansiedade, com depressões, naquela época foi bem difícil, assim, também, porque eu estava no Brasil, eu queria curtir as coisas do Brasil, eu queria viver as coisas do Brasil, e eu estava feliz de estar ali. Por outro lado, eu estava muito mal, porque eu não tinha ele do meu lado, como eu pensei que fosse ter, sabe. E o que me deixava mais enfurecida, assim, com o Luiz, é que eu falava as coisas e ele não mudava. Então eu ficava assim, por mais que eu fale, nossa, eu já tô falando tudo já há tantos anos. Já eram muitos anos. Eu falando, falando, pedindo, reclamando, chorando, gritando, brigando. E ele não mudava. Eu não entendia isso. Eu falei, caramba, se a pessoa que é casada comigo vem falar pra mim que quer que eu mude tal coisa, que não tá feliz e vem, sabe, sempre pedindo a mesma coisa pra mim, poxa, eu tenho que mudar alguma coisa, sabe, pra poder melhorar a nossa relação, nosso casamento. E o que eu ficava mais enfurecida é que ele não mudava. É muitos anos assim, ele não mudava. Nessa história toda você pensa: "Nossa, o Luiz não te amava". Não, não é que ele não me amava, ele nunca deixou de me amar, mas a gente viveu essa fase, sim. Não tenho vergonha pra vocês, assim, de falar, nós vivemos essa fase de distanciamento, sim. Eu nunca deixei de amar ele, tenho certeza que ele nunca deixou de me amar, ele sempre falou isso, tanto é que ele nunca deixou de usar a aliança dele, mas eu acho que as coisas da vida, a rotina do casamento, os filhos, o trabalho, tudo, não sei, assim, acabou distanciando a gente, e isso veio da parte dele, porque eu não sou assim, eu sou muito do toque, eu adoro tocar, adoro estar junto, eu adoro dar carinho, eu adoro conversar, eu adoro, ter uma relação de conexão, assim, com a pessoa que eu tô. Eu sou assim. Então esse distanciamento, assim, realmente partiu dele. E eu não sabia como lidar com isso, mesmo tantos anos se passando, por quê? Eu já falei isso pra vocês uma vez, porque do Luiz eu tive o melhor. Quando a gente namorava, né, ali no começo e tudo, eu tive o melhor dele, gente. Ele era muito carinhoso, era um príncipe, assim. E eu era tudo pra ele. Nossa, era declarações e declarações todos os dias, assim. Ele era meio obcecado por mim, então eu tive o melhor dele. E depois eu não soube lidar com essa fase dele. Isso me deixava muito mal. Enfim, e aí no Brasil também foi tudo do mesmo jeito, fiquei péssima. Aí tanto é que no começo eu pensava assim: "Ah, eu não vou voltar pra Coreia, não quero voltar pra Coreia, vou ficar por aqui mesmo", eu ficava nessa de não voltar pra Coreia. Mas depois, como eu vi que era muito difícil criar 3 filhos no Brasil, muito caro e tudo mais, eu desisti dessa ideia de ficar no Brasil. Mas para vocês verem como a cabeça da gente fica muito louca, né, a gente começa a criar alternativas para sair daquilo, mesmo que seja muito difícil, porque, nossa, muito difícil criar 3 filhos sem o pai, separar, assim, numa situação dessa, imagina ficar. E eu falava assim: "Ah, ele não vai conseguir tirar os meninos do Brasil, porque aqui no Brasil precisa da autorização da mãe ou do pai para tirar as crianças do Brasil, eu não vou dar minha autorização para ele levar meus filhos pra Coreia". Tipo, para vocês verem o nível que eu estava. E foi passando o tempo, tal, eu fui desencanando desse negócio de ficar no Brasil, porque eu fui vendo como as coisas eram difíceis, mas fui tentando conversar com ele e nada se resolvia. Daí algumas de vocês falam pra mim: "Nossa, Thalita, você foi muito resiliente, você foi muito forte. Nossa, por causa da família, você segurou e tal". Não, gente, eu não sou tão forte assim, eu não fui tão resiliente. Eu quis sim me separar várias vezes, eu só não separei porque eu não tinha condições. Eu não tinha um trabalho, eu não tinha condições de separar.
tinha filho, tinha 3 filhos, então assim, muito difícil para mim, separar dele e ficar com os 3 filhos pequenos aqui na Coreia. Não consegui um trabalho legal, porque tinha que ficar em casa cuidando, né, de alguma forma. Outra coisa, não dava para ficar com esses meninos no Brasil sem o pai. Não dava, eu não tinha como separar, não tinha. Mas se eu tivesse condições de me separar, eu tinha me separado, porque eu não estava aguentando mais. Mesmo amando ele, mesmo com os 3 filhos, mesmo com tudo, eu não aguentava, eu estava sufocada. Já era muito tempo, entendeu? E aí você começa a sentir que você não tem valor. Pô, o que eu sinto não vale nada, o que eu falo não vale nada, eu não valho nada, eu falo, não responde, sabe? Eu falo, vira a cabeça para outro lado, eu falo, vai dormir, sabe? Eu falo, não resolve nada, eu não valho nada, então, tipo, aí você começa a sentir que não tem valor, que, sabe, que tanto faz para aquela pessoa estar com você ou não, então você começa que nem eu falei agora há pouco, criar alternativas para você sair daquilo, mesmo que tudo seja muito difícil. E era tudo isso que estava acontecendo comigo. Teve um dia que eu cheguei nele assim para conversar e falei: não, senta aí, vamos conversar. Eu não aguento mais. E aí comecei a falar. E aí eu fiquei muito chateada mesmo com ele. Eu lembro o dia. Eu lembro o dia. Foi dia 7 de novembro de 2017. Eu lembro como hoje. Eu guardei aquela data na minha cabeça. Falei muito sério com ele, que eu estava muito triste, que eu precisava, né, dele. E ele simplesmente não ligou. Eu falei tudo que eu queria falar para ele, chorei, falei tudo assim, de uma forma bem aberta. E pensei que ele ia, sei lá, né, ficar pelo menos com dó de mim. Não, ele nem ligou. Ele falou: tá, 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 tá. Aí foi tomar banho, tudo, depois foi dormir. Nem ligou como sempre. Aí eu peguei a minha aliança, tirei do dedo, assim, coloquei lá em cima e falei: nunca mais eu vou usar isso aqui. E isso já faz 8 anos. E foi assim, gente. E vocês acham que eu não queria usar? Eu acho ela super bonita, ó. Aí você fala assim: ai, Thalita, mas. Ah, você não se sente casada? Não, gente, não é sobre isso. É que é como se fosse. É como se eu precisasse fazer alguma coisa, entendeu? E só que eu não tinha o que fazer. E essa foi a única coisa que eu pensei em fazer que fosse me aliviar de alguma maneira. Porque assim, eu sou uma pessoa, gente, que eu me dou demais pra uma pessoa, pra uma amizade, pra um relacionamento. Eu sou muito intensa, então eu me dou muito. Quando uma amizade me decepciona e eu vejo que ela não deu valor à nossa amizade, eu simplesmente tiro ela da minha vida pra sempre. Pra sempre. Pode ser a pessoa que eu mais amo, assim, ó. Se eu vi que me decepcionou, que não deu valor à nossa amizade, traiu a minha confiança, eu tiro ela da minha vida assim, ó, num piscar de olhos. Nem que eu passe uns dias ali sofrendo por causa disso, mas eu tiro pra sempre. Nunca mais eu volto a falar com aquela pessoa. Nunca mais mesmo. É uma pessoa que nunca mais entra na minha vida. Como eu não podia fazer isso com o Luiz, tirar ele da minha vida pra sempre, então eu tinha que fazer alguma coisa que me aliviasse aquilo. Então eu tirei a aliança e falei que nunca mais iria usar. Igual eu falei pra ele outro dia, eu tenho dificuldade de perdoar ele ainda por tudo aquilo, porque foram muitos anos, e tipo assim, foi uma fase muito bonita da nossa vida, entendeu? É uma fase que eu tava na casa dos 20 e poucos, ele tava na casa dos 30, 30 e poucos, então a gente tava numa fase tão bonita, assim, da nossa vida, os meninos tudo pequenininhos, dava pra gente, sabe, ter vivido muita coisa legal, feito muita coisa legal juntos, principalmente a fase dos 30, na casa dos 30. Nossa, acho que é uma fase muito gostosa de viver com seu parceiro, assim. E ele me tirou isso. Eu não tive isso. Outra coisa também é que é muito difícil de eu perdoar ele ainda em relação aos meninos. Porque, assim, nessa fase que nós ficamos no Brasil, o Yusu, ele estava numa transição de infância para adolescência.
E tava um pouco difícil, assim, pra mim, essa fase do Wilson da infância pra adolescência. Ele começou a ficar mais rebelde. O Wilson sempre foi tranquilinho, assim, mas ele começou a ficar mais rebelde. Os gêmeos também, eles estavam crescendo mais. Então, eu tava mais sobrecarregada com os meninos, sabe? Então, precisava muito, assim, dessa fase do Luiz junto pra gente fazer o melhor, assim, por eles, principalmente pelo Yusu, né, que estava nessa transição aí pra adolescência. E acabou que como a gente estava muito distante, o Yusu acabou não recebendo a atenção necessária nessa fase, entendeu? Nem dele e nem de mim, porque eu não estava bem, eu estava naquela fase super conturbada, ele estava super ausente, então a gente acabou ficando ausente para o Yusu nessa transição dele para a adolescência. E aí acabou o Yusu se afastando assim um pouquinho da gente. Eu tenho certeza agora, né? Agora que foi isso. Na época eu não sabia muito. Agora, o Wilson, o mais velho, a gente conversa tudo e eu vejo que foi nessa fase, entendeu? O Wilson também fala, tal, a gente agora sabe tal, né, o que aconteceu. Então, eu fico com essa dificuldade de perdoar ele por causa disso também, entendeu? Porque eu precisava dele ali naquele momento, naquela fase, ele não estava, eu acabei ficando muito sobrecarregada também, eu também não sabia direito o que fazer naquela época. Acabei ficando distante para o Yusu, né? E o Yusu acabou passando essa transição sem a devida atenção que a gente tinha que dar para ele. Os gêmeos também, né? Eles foram com 5 anos, a gente voltou, eles já estavam um pouquinho mais velhos, estavam com 9. Então, muita coisa a gente tinha que fazer junto, sabe? E aí, como a gente estava muito distante, a gente estava separado, assim, de corpo. A gente só estava morando junto na mesma casa, mas a gente estava separado. Então, por causa disso, a gente ficou ausente também em algumas questões dos meninos, mas principalmente do Yusu. E, inclusive, o Yusu começou a fazer terapia esses dias. E aí, através dessa terapia que o Yusu está fazendo, a gente descobriu que toda essa fase que a gente passou distante um do outro afetou o Yusu, afetou o emocional do Yusu, afetou o psicológico do Yusu. Então, por essas e por outras, o Yusu, ele é mais distante, ele é mais frio, ele tem dificuldades em falar mais dos sentimentos dele. Isso tudo, gente, foi comprovado agora. Ele entrou na terapia há uns 2 meses aí atrás. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. E na terapia agora, só agora, a gente descobriu que todo aquele processo que nós passamos afetou muito o Yusu, porque ele sentiu tudo aquilo na gente, né? Ele sentiu mais do que os gêmeos. Os gêmeos não sentiram muito, mas ele sentiu. Ele já era mais velho, né? Então ele viu, ele sentiu, e isso foi deixando ele mais distante da gente, de mim. Foi deixando ele mais na dele, então ele foi ficando mais calado, mais na dele, mais distante, e eu não percebi isso, eu achava que era da personalidade dele ou da adolescência, mas não. Agora eu descobri que eu faltei para ele, entendeu? Porque eu não estava bem, porque eu estava numa fase difícil, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, e sei, gente, as coisas foram acontecendo e às vezes a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá dando atenção, que pra criança, que a gente tá dando atenção, que tá tudo bem, e que tá tudo bem. Mas não, quando o casal tá numa fase assim, eles sentem. Isso afeta, sim, o emocional deles, o psicológico deles. E foi isso que aconteceu com o Yusu. E eu não me perdoo hoje por eu não ter estado tão presente nessa transição dele para a adolescência, entendeu? Se eu tivesse mais presente, ele talvez fosse mais aberto, né? Não tivesse. O Yusu também ficou com crise de ansiedade, eu não sabia. Muitas coisas sobre o Wilson a gente está descobrindo agora na terapia dele, mas a gente descobriu que tudo isso começou, né, e tomou força no Yusu
devido à nossa situação. Então, outro dia a gente estava conversando sobre isso e o Luiz até pediu desculpas, né? Eu falei, a gente, tudo isso podia ter sido diferente se a gente estivesse juntos, né? Se a gente estivesse em harmonia. E ele pediu desculpas, ele falou que não sabia também. Ele não sabia, ele não pensou. E aí as coisas foram acontecendo. E é isso, assim. E aí, depois disso, né, que eu tirei a minha aliança, se passaram 8 anos já. E esse ano, depois de uma viagem que eu fui pro Brasil, tudo, que o Luiz deu uma super melhorada. Então, agora sim, ele tá muito parecido como ele era antes, né? Ele tá presente, tá atencioso, tá participativo. Eu acho que ele viu como ele é importante na nossa vida, né? Como é importante a presença dele, a atenção dele pra gente. E que se a gente continuasse daquele jeito, uma hora ou outra a gente ia acabar se separando, ia acabar destruindo aí nossa família. Então, graças a Deus, ele acordou, né? Ele mudou bastante depois dessa viagem que eu fiz pro Brasil. Já fiz um vídeo falando pra vocês sobre isso, né? Sobre essa mudança dele. Mas graças a Deus ele mudou. Aí vocês falam assim: ah, Thalita, agora você já pode voltar a usar aliança porque o Luiz mudou, ele melhorou, mas não consigo, eu não sei, tem um bloqueio aqui em mim, não sei, bloqueou assim, eu não sei como desbloquear isso. Então vamos dar tempo ao tempo. Lá na frente, quem sabe, né? Ainda tá muito recente essa mudança dele também. Nós estamos tentando, ele tá super tentando. Tá tudo bem com a gente agora. Tá tudo bem mesmo, estamos felizes, graças a Deus. Mas eu tô meio bloqueada em relação a usar aliança, tá? Então, não sinto vontade de usar ainda. Não sinto vontade, não vou voltar a usar ainda, mas é por isso, tá, gente? Aí vocês ficam pensando assim, ai, nossa, que birrenta. Não é birra, eu só dei uma resumida aqui bem rápida pra vocês. Olha quantos minutinhos tem o nosso vídeo, né? E isso durou muitos anos mesmo. Então, pra mim não é tão fácil assim desbloquear, tá? Quem sabe mais pra frente acontece esse desbloqueio aí e tudo. Mas por enquanto vou deixar acontecer e vou ficar do jeito que tá. Eh, Tomara assim que lá na frente eu consiga desbloquear aí esse trauma que eu fiquei e voltar a usar minha aliança, tudo, mas por enquanto não, tá? Eu espero que vocês entendam isso, respeitem. Não é birra de forma nenhuma, mas de verdade é um bloqueio mesmo, é uma coisa que ficou em mim, não sei, ficou como uma cicatriz, sabe uma cicatriz que demora pra sarar? Mas um dia ela vai sarar, né, então a gente tem que dar tempo ao tempo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, que nem eu falei pra vocês, foi um resumão, assim, mas só pra vocês entenderem mesmo. Outra coisa também que me impulsionou a fazer esse vídeo é que muitas pessoas vivem, né, muitas de vocês vivem esse dilema, de relacionamento. Então fica aí a dica, né, fica aí o nosso exemplo, você é homem, não trate a sua mulher assim, você mulher, tenta cortar o mal ali pela raiz, já tenta ir, entendeu? Cortando o mal ali pela raiz, já tentando resolver seu problema ali no começo, não deixa a coisa ficar muito grande, porque depois toma uma proporção que fica difícil resolver as coisas. Então, para quem tem filho também, filhos, né, acaba traumatizando as crianças, mesmo que eles não falem, mesmo que eles não demonstrem, acaba sim acontecendo alguma coisa ali no emocional, no psicológico deles. Então, é isso. Tentem sempre viver numa boa, né, numa harmonia, sempre conversar, tentar ali levar tudo no diálogo para tentar resolver as coisas, não deixar ficar assim tão grande. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham entendido aí esse resumo da nossa história. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo.